Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Foi me deixar dessa tarefa de fazer a abertura, né? E é um prazer, né? Quero deixar um texto, uma pequena meditação que está em João 14, 27, a primeira parte, que diz o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, né? Então, nesse momento de crises, incertezas, não somente instabilidades não somente físicas, mas também psicológicas, né? Muitas pessoas estão sofrendo muito o lado psicológico, né? Na incerteza de fica doente, não fica doente, sara, cura, perde parente, e tudo mais, né? E o Senhor Jesus, né, nesse momento, no contexto aqui de despedida, ele fala aos seus discípulos: olha, eu deixo a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, não como o mundo, né? O conceito de paz para o mundo se resume à ausência de conflitos, à ausência de guerra, à ausência de inimizades, vai mais para esse sentido. Porém, o nosso conceito de paz ele é mais abrangente, né? O nosso conceito em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio à tempestade, em meio ao caos, nós temos paz com Deus, nós temos paz com o nosso irmão, nosso coração está em paz, nosso coração está descansado, nosso coração está sereno, né? Diria assim. E realmente converge com o texto, né? Porque os discípulos eles não tiveram momentos de paz até o momento da sua morte, né? Eles foram perseguidos, eles foram maltratados, humilhados. João mesmo foi preso e viveu ali no exílio, né? Na ilha. Então, assim, não foram momentos difíceis que sucederam após a subida de Cristo aos céus, né? Então, assim, foi muita perseguição. Então, assim, porém, a promessa de Cristo Jesus foi de que eles teriam paz, e os discípulos realmente tiveram paz, porque a nossa paz não depende das circunstâncias que nos cercam, mas ela vem de dentro, ela flui de dentro para fora. Nosso coração tem paz, nosso coração tem serenidade. Então, assim, que essa mesma paz esteja conosco, que nosso coração esteja em paz, independente do que aconteça, que nós possamos estar tranquilos, firmes e convictos de que Deus não nos abandonou e Ele jamais nos abandonará. Amém? Então vamos agora para o momento de cânticos, né? Logo em seguida a palavra, e que o Senhor Jesus ele nos abençoe e que nós possamos ter paz. Amém? Um grande abraço, estou com muita saudade de todos. Se eu pudesse, eu sinto assim, se eu pudesse abraçaria cada um, pegaria na mão de cada um. Então assim, fica o meu abraço, fica meu e da minha família, né? Eu, Adriano e o Noah, deixamos aqui o nosso abraço, nosso afago, então, e nossa palavra de esperança. Em nome de Jesus, daqui a pouco estaremos todos reunidos, cantando, louvando, engrandecendo não, louvando o nome do nosso Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele fez e continuará a fazer. Amém? Beijo, abraço em todos. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos cantar, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Ele é soberano, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Adoro o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou. Digno é o Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero meditar com a Igreja de Jesus nesta noite sobre 3 versos que se encontram no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fola, vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras foram ditas por Jesus com o intuito de confortar o coração de seus discípulos. Capítulo 14 do Evangelho de João é uma continuidade do capítulo 13. Ali nós vemos Jesus reunindo com seus discípulos, uma reunião fraterna, onde ele dá-lhes as últimas instruções a respeito do ministério deles, a partir daquele momento. Ali Jesus lava os pés dos seus discípulos, é uma reunião de Santa Ceia, e diz para eles que gesto sublime como aquele precisava ser imitado por eles. Mas Jesus pôde olhar no rosto de cada um de seus discípulos e verificar que os seus semblantes estavam tristes, porque Jesus havia dito que estava chegando a hora da separação, da despedida, de ter que voltar para Deus, e que eles teriam que continuar o seu ministério, aquela obra poderosa que ele deu o pontapé inicial. Mas até aquele momento, o mestre estava presente,
Eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram luta, mas Jesus estava com eles. No momento em que o mar era agitado, o mestre dormia no porão do barco. Eles acordaram o mestre acalmou a tempestade, mas a partir daquela hora, o mestre não estaria mais presente para acalmar a tempestade do mar, mas também a tempestade do coração dos seus discípulos. Naquela reunião, o mestre deu duas notícias que entristeceram o coração dos discípulos. A primeira foi esta, que ele estava voltando para o Pai. A segunda notícia é que o mestre revela que no meio daquele colégio apostólico havia alguém que o trairia. Que a despeito deles haver convivido por um período de mais ou menos 3 anos e meio, deles haver desfrutado de momentos tão agradáveis, deles haver gozado de um amor tão grande, demonstrado pela pessoa de Jesus para com eles. No entanto, o mestre revela que, a despeito de tantos benefícios recebidos da parte dele, havia no meio daquele grupo alguém que haveria de trair. Tal notícia trouxe uma apreensão muito grande ao coração dos servos de Deus. É por isso que Jesus então expressa essas palavras para eles, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que a vida, a partir daquele momento, seria desafiadora, que eles enfrentariam muitos obstáculos, mas queria fortalecê-los com essa verdade, que eles não deveriam ter o seu coração turbado, porque ele, ainda que não estivesse presente fisicamente, ele rogaria ao Pai, e através da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Fortalecedor, estaria com eles todos os dias, até a consumação do século. Amados, nós também, como igreja do Senhor Jesus, experimentemos momentos semelhantes ao momento experimentado pelos discípulos. Diante de muitas dificuldades, diante de muitas incertezas, o nosso coração muitas vezes se encontra turbado. E por isso que esta palavra de Jesus, ela é válida para a sua igreja nos dias atuais. Necessário que nós ouçamos a voz de Jesus, dizendo para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A fé ameniza o momento do medo. A fé faz com que o medo seja aplacado, controlado, administrado, porque a fé é esta força poderosa que o Espírito Santo de Deus derrama a cada dia nos nossos corações. Nesse texto, Jesus então nos apresenta 3 dispositivos de Deus, 3 remédios para curar o coração turbado. Nós não conseguimos evitar que o nosso coração fique turbado, entristecido,
apreensivo, mas Deus tem o remédio para curar o nosso coração contristado. O primeiro remédio está no verso 1, onde ele diz: ora, creia em Deus. Jesus recomenda a que nós venhamos a crer em Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, mas também crer nele, o Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus deixou bem claro que no momento da apreensão, no momento da perturbação, nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança nas promessas de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas para conosco. Os discípulos estavam apreensivos com relação ao caminho a ser tomado a partir daquele momento, mas Jesus declara para eles que eles teriam que crer em Deus e apropriar-se das promessas de Deus, porque o caminho seria o próprio Jesus. Ele disse: eu não sou apenas uma alternativa a mais na vida de vocês, eu sou o único caminho. Vocês não fiquem apreensivos em relação às verdades a serem enfrentadas, ser defendidas, porque eu sou a única verdade. E os discípulos precisavam apropriar-se desta verdade proferida pelo Senhor Jesus. Jesus, ao proferir muitas palavras, ele dizia essa expressão: em verdade vos digo. Jesus queria conscientizar os seus discípulos de que eles precisavam ter a sua confiança aumentada na palavra de Deus. O pouco tempo que eles conviveram com o Mestre foi o suficiente para eles conhecer o caráter amoroso do Mestre. Por isso Jesus os chama de amigo, e dizendo: olha, vocês têm um amigo pronto para abençoar as suas vidas, para defender as suas causas. Eu estou indo para o Pai, mas não estou deixando vocês abandonados. Conte com um amigo verdadeiro. E Salomão diz em Provérbios 18, 24, que existe amigos mais chegados que o irmão. Jesus é esse amigo mais chegado do que o irmão. Esse amigo que merece toda a confiança. Esse amigo em quem nós devemos confiar. Segundo remédio para um coração turbado está no verso de número 3. Jesus disse: olha, eu vou voltar. Vou preparar-vos lugar e voltarei para vós outro. Nós precisamos apropriar desta verdade, que Jesus prometeu que Ele voltará para a sua igreja. Por meio de muitas parábolas, Jesus quis reforçar esta ideia de que Ele iria para o Pai, mas voltaria para buscar a sua igreja. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
Vemos que Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. De repente eles observam um fenômeno extraordinário. Eles observam que o mestre começou a subir. O mestre começou a subir em direção aos céus. E eles, muito apreensivos, fixaram os olhos em Jesus e foram olhando até que não pôde ver mais o mestre. Veio uma nuvem do céu e encobriu. E naquele momento de apreensão, apareceu diante deles um varão de branco, dizendo: varões galileus, por que estáis apreensivos, olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira como ele subiu, ele vai descer, ele voltará para buscar a sua igreja. A igreja de Jesus apropria-se desta palavra. A igreja de Jesus toma posse dessa promessa. Ela sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ela alimenta a expectativa de que Jesus voltará, que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. O evangelista João diz que todo aquele que alimenta-se dessa promessa, ele santifica, ele consagra a sua vida, ele vive de maneira preparado, porque ele sabe que Jesus voltará para buscar a sua vida, Jesus voltará para buscar a sua igreja. O cristão tem motivo que sobra para confiar na promessa de Jesus, porque Jesus é fiel para cumprir a sua promessa. No Salmos, no 27, verso 10, o Senhor diz assim: se o teu pai e a tua mãe abandonar, o Senhor te acolherá. Nós temos razões que sobra para confiar na palavra de Jesus. Assim como todos nós confiamos na palavra do nosso pai, da nossa mãe, a Bíblia diz que com essa mesma confiança, com essa mesma fé, nós devemos confiar nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus encontraram conforto nesta palavra de Jesus. Os discípulos encontraram refrigério para a sua alma nas promessas de Jesus. Eles entenderam a mensagem proferida por Jesus. Eles enfrentaram os desafios da vida. Eles não retrocederam. Eles foram obedientes à palavra de Jesus. Quando ele ordenou que eles fossem para Jerusalém e permanecessem naquele cenáculo em oração, aguardando o cumprimento da palavra de Deus. O livro de Atos nos informa que depois de 10 dias de espera, em oração, esperando pacientemente nas promessas do Senhor, Deus cumpriu a sua promessa, derramando o seu Espírito Santo e enchendo os corações dos discípulos e fortalecendo para a caminhada, dando força, ânimo, motivação para realizar a obra proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos entenderam e aceitaram o desafio proposto por Jesus, e eles obedeceram a sua palavra, foram perseverantes, foram obedientes, até receber o poder de Deus
que o capacitou para fazer a obra de Deus. Terceiro remédio para curar o coração turbado está no verso 2. O Senhor disse: quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja não vai viver eternamente neste mundo. A igreja subirá para estar com o Senhor. Essas palavras trouxeram conforto ao coração dos discípulos. A despeito da perseguição, dos obstáculos, eles se apropriaram dessa verdade. Nós não vamos viver eternamente neste mundo. Nós somos estrangeiros neste mundo. Nossa pátria não é aqui. Jesus nos levará para estar com Ele. Vamos apropriar desta palavra. Ele diz: onde eu estiver, estejais vós também. A igreja tem esta consciência, que ela não vai viver eternamente aqui neste mundo. Este mundo está sendo reservado para ser queimado, para ser destruído. Essa sociedade caminha a passos largos para a sua destruição. Mas o Senhor Jesus tem promessas gloriosas para a sua igreja. Essa promessa foi por diversas vezes repetida, mencionada pelos os evangelistas, os escritores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele nos faz relembrar: não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a cidade celestial, nós buscamos a nova Jerusalém que desce do céu. O apóstolo Pedro também diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos chamou para uma obra gloriosa. Ele nos chamou, Ele nos comprou, e Ele pagou por nós um preço muito alto, mais precioso do que prata, mais precioso do que ouro, e com um propósito maravilhoso: anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Jesus não viverá para sempre neste mundo. Ela subirá para estar com o Senhor. Esta vida terrena é passageira. Essa vida terrena é fugaz. Há uma vida preciosa, eterna, do outro lado desta vida. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, ele também nos revela essa verdade, dizendo que é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortabilidade. É necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Paulo está falando deste corpo físico que temos hoje, que um dia ele será transformado em um corpo glorioso, e em uma dimensão eterna. Nós viveremos a eternidade na presença do nosso Deus. Por isso precisamos acreditar a cada dia nas promessas da palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus
virá buscar a sua igreja. Por isso devemos ser confortados, ser consolados por esta palavra. Precisamos orar a Deus todos os dias pedindo: Senhor, aumenta, Senhor amado, a minha fé, aumenta a minha confiança no Senhor, porque a fé é o remédio para curar o coração turbado. A fé é o dispositivo de Deus para curar a ferida da alma. A fé é uma força poderosa que o Espírito Santo a cada dia tem derramado nos nossos corações. No momento em que vivemos, ele é favorável a que oremos a Deus a cada dia pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança na Tua palavra. Não deixa que o medo, que a preocupação, que a ansiedade do momento venha turbar o nosso coração. Senhor, aumenta a nossa confiança na Tua palavra, para que o nosso coração seja curado, restabelecido, restaurado. Enfrentemos com muita resignação os momentos difíceis que teremos pela frente, confiados, fortalecidos na palavra do Senhor. O Senhor quer que nós apropriemos também desta convicção de que Ele levará a sua igreja para estar com Ele. Que a igreja não viverá eternamente neste mundo. Que a morte não é o fim da nossa trajetória. A morte, para aquele que crê no Senhor, é uma promoção, é uma passagem para uma vida de uma dimensão maior, de delícias e de gozo na presença do Senhor. O Senhor quer que nós alimentemos esta convicção de que nós vamos morar com o Senhor. Jesus afirmou: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Não é promessa do homem, não é promessa de um político, é promessa do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca quis enganar ninguém, Jesus nunca quis brincar com o sentimento de ninguém. Jesus foi o homem mais verdadeiro, mais sério, que já pisou sobre esta terra. Por isso nós, como igreja, temos razões que sobram para acreditar nas promessas de Deus, para depositar toda a nossa confiança no Senhor, para fortalecer as nossas mãos que muitas vezes estão fracas, para fortalecer os nossos joelhos que muitas vezes tropeçam. O Senhor quer que nós nos apropriemos das promessas da sua palavra e não deixar que a depressão, que o desespero, que o medo invada o nosso coração, mas que possamos tomar posse desta palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Precisamos apropriar das promessas de Jesus, em que disse que a igreja irá morar com Ele na eternidade. E que a igreja não vai ficar aqui para sempre. E que Ele voltará para buscar a sua igreja. Para que onde Ele estiver, a igreja também estará com Ele. Essa palavra foi um conforto muito grande para os discípulos de Jesus, porque eles estavam apreensivos, sem saber o que viria pela frente, uma vez que o mestre não estaria mais com ele. Mas assim como essa palavra fortaleceu os discípulos, ela também fortalece o nosso coração no dia de hoje. O momento em que vivemos é de muita apreensão, é de muita dúvida, é de muito medo, mas a fé que o Espírito Santo de Deus
quer derramar cada dia nos nossos corações esta fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja do Senhor que ama a sua palavra, tem o hábito de ler sistematicamente a sua palavra. A cada dia esta palavra vai produzir fé no nosso coração. E esta fé é a força motriz suficiente para curar a dor, a apreensão, o desespero, a depressão do nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Deus quer curar os nossos corações, para que nós possamos suportar as incertezas do presente, as dúvidas do futuro, as marcas do passado. O Senhor quer curar o nosso homem interior, para que possamos cumprir o propósito dele nas nossas vidas. O Senhor vem abençoar a sua igreja, que esta palavra venha servir de alimento, de lenitivo, de conforto para o coração dos servos de Deus. Não deixemos que as más notícias, que as dificuldades do momento venham fazer o nosso coração ficar turbado. Apropriemo-nos das promessas de Deus e venceremos todas as dificuldades que virão. Eu quero orar pela igreja de Jesus. Quero orar pelas famílias da igreja do Senhor. É verdade que o momento em que vivemos é de muita apreensão, é de muita preocupação, mas o Senhor quer que nós confiemos nele. O Senhor quer que nós lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. No Sermão da Montanha, Jesus traz uma palavra de conforto para os nossos corações, quando ele nos recomenda olhar para as aves do céu, que não planta, que não colhe, no entanto, o Pai Celeste vos alimenta. Ele ainda diz, olha para os lírios do campo, que também não planta, não ceifa, no entanto, o Pai o sustenta na sua glória, seu resplendor. Nem mesmo Salomão vestiu de maneira tão esplêndida, tão linda, como os lírios do campo. Portanto, se o Pai Celeste cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo, que tem um menor valor do que vós, então apropria dessa verdade. O Pai sustenta vocês, guarda vocês, e vocês serão mais do que vencedores. Ora comigo, pedindo a Deus fortalecimento, vigor para enfrentar as dificuldades da vida. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na tribulação. Ó Deus, adentra cada lar nesta noite e toma cada coração em tuas mãos e o fortalece, e o alimenta, e o anima. Aquela família, ó Pai, que está preocupada, Senhor, angustiada com o futuro, Senhor, com os dias que virão. Os diagnósticos, Senhor amado, são os mais negativos possíveis. Mas a nossa esperança não está na notícia da mídia. Nossa esperança está nas promessas do Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança na Tua palavra. Que nós possamos, Senhor amado, confiar inteiramente no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, Senhor amado, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão e não se afadigarão. Ó Deus, que a Tua igreja nesses dias de dificuldade possa ter a sua fé aumentada no Senhor.
Vence por nós todas as dificuldades, Pai, e faz-nos triunfar em vitória. Nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. E nos ia redimido por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia. Amados irmãos, vamos orar. A igreja é sustentada por meio de oração. Quero vos lembrar que em meio à pandemia, a igreja não parou de orar. Todos os dias, às 7 horas da manhã, há um grupo na igreja buscando a presença de Deus. E eu os convido, eu os motivo a somar força conosco, para que possamos buscar a Deus. Porque nesse momento de dificuldade, somente a oração pode nos levar a vencer as dificuldades. Vamos orar. Ó Deus, nós oramos por esta cidade, por esta nação, Deus, pelo mundo que enfrenta um problema comum, Senhor. Deus, o problema é maior do que a capacidade humana, mas ele não é maior do que o poder do Senhor. A ti, Jesus, foi dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ó Deus, a tua palavra
é fiel. Ela diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A igreja precisa, Deus amado, conscientizar dessa verdade e orar mais, buscar mais o Senhor. Deus, porque a solução não está no homem, a solução está no Senhor. E é por meio da oração da tua igreja que o Senhor vai ter misericórdia da humanidade. Por isso, ó Deus, nós oramos, Senhor, aplaca, Senhor amado, esse espírito de morte que tem assolado o mundo, ó Pai. E tenhamos a partir de agora dias melhores, Senhor amado, de livramento, de proteção da parte do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar orando a cada dia, buscando a tua face, ó Deus. Nós te pedimos agradecidos, no nome de Jesus.